Paz do Senhor a todos. Nós hoje vamos dar continuidade na nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos ler hoje mais 3 passagens do livro de Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Depois vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 24. E finalmente no livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 32 até o 52. E vamos orar neste momento. Senhor Deus, graças damos a Ti pelo Teu amor para conosco, pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas misericórdias e pelas bênçãos recebidas de Ti. Abençoa as nossas vidas, derrama do Teu poder sobre nós, ó Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos compreensão, Senhor, das Tuas coisas, dos Teus ensinos. Abençoa as pessoas que estarão participando desse momento, ó Pai, de leitura, ou estarão apenas ouvindo a Tua palavra, a leitura da Tua palavra, Senhor. Derrama do Teu poder sobre nós, abençoa-nos, guarda-nos, ó Senhor, durante todo o dia e por esse final de semana também, ó Senhor. Eu Te agradeço pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Oséias, capítulo 3. Aliás, Oséias, capítulo 4, do versículo 1 até o 10. A acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentiras e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. Agora o livro 2 Samuel, capítulo 24. O recenseamento e a sua punição. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer o censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e todos os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão começaram em Aroer, ao sul da cidade no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cades dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000 homens. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu as executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere?
O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando hoje estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver que o anjo estava matando o povo, Davi disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi constrói um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna veio o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu, prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: por que meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o devorador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém. E agora, vamos lá para o livro de Marcos, no Novo Testamento. Vamos ler do capítulo 10, do verso 32 até o 52. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Pode vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem o que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó.
Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele ainda gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Glórias a Deus. E que a graça e o amor de Deus continue nos abençoando e nos protegendo e nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém.